E aí, galera? Ia falar boa noite, mas hoje eu vou falar boa tarde, porque são exatamente 17 horas e 29 minutos. E vamos começar mais uma live essa semana. Já é a quarta live. Trabalhamos bastante essa semana, falando na segunda-feira sobre negócios em geral, com o Magri, né? Além disso, falamos na terça-feira sobre finanças, que é uma dor que muita gente tem, como controlar as minhas finanças, como sair das dívidas, como fazer meus investimentos. Ontem tive o prazer de estar com a CEO do Lady Driver, que é um aplicativo que transporta mulheres, apenas mulheres, mas que são veículos dirigidos também por mulheres, para evitar assédios e coisas que acontecem. E hoje eu tenho o prazer de receber um papa da área de vendas, que vai nos ensinar muita coisa sobre vendas. Eu achava que eu era um bom vendedor, não tenho nenhum receio dessa palavra, gosto dela, porque uma venda, quando é honesta, é mais do que uma venda, é uma consultoria que você faz oferecendo para outra pessoa algo que ela necessita, ou para sanar uma dor, ou para satisfazer uma necessidade que ela tenha. Então, quando é honesto, e tem que ser honesto, as duas partes sempre ganham. E vou conversar com alguém que entende muito sobre esse aspecto dessas trocas que nós chamamos de vendas, e principalmente das inovações, que em tudo tem inovação, mas nas vendas hoje em dia tem muitas inovações, e como abordar essa questão. É o Michel Namora, eu vou procurar ele aqui rapidamente. Vamos ver. Estou chamando o Michel e vou... Acredito que você deva fazer a mesma coisa. Eu vou chamar uma série de pessoas aqui. Mande aí para os seus Ah, amigos. Ô, Michel, você tá bom? eu tô bem, e você, Luiz? Que prazer te rever, cara. Acho que já é a Ah, o nossa prazer é segunda. todo meu, né? Que é papo de família, mais do que uma live é papo de família. É isso, é isso, é isso. Daqui a pouco o Michel vai contar uma história que sempre me emociona. E ontem até eu dei um pequeno spoiler falando que talvez você fosse falar disso. Eu falei, olha, se eu tô aqui, eu descobri que é por causa de Dom Pedro II. Aliás, esqueci, eu preciso pegar um livro no meio da nossa live, tá aqui nas minhas costas, que é o livro que mostra toda a documentação. A gente tá, inclusive, registrado na SPM, né? A história toda está nos 50 anos do surgimento da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Então, a gente tá ali bonitinho. É maravilhosa a história, que daqui a pouco o Michel dá um spoiler sobre ela, mas no fundo é mais ou menos a seguinte coisa. Eu acho que o bisavô dele e o meu bisavô comeram muito quibe junto nas areias do deserto, na Síria, no Líbano, por todo aquele império otomano lá. Alguma coisa deve ter acontecido naquela época que o Michel teve a felicidade de conviver com o avô dele, como eu convivi com o meu, e tem histórias maravilhosas que tem muito a ver com vendas, porque todos esses nossos antepassados foram chamados carinhosamente de caixeiros viajantes. Eles faziam coisas incríveis, e tem coisas que a gente acha que foi a gente que inventou aqui, foram eles que inventaram, como cheque predatado, parcelado. A gente usa pra caramba isso daqui. Isso aí, cara, quando eu pensei, ninguém tinha pensado nisso. E E os você primos já sabe, Luiz, tinham. que a coisa mais inovadora que existe aqui agora nos Estados Unidos, né, pessoal, para quem não me conhece, eu moro aqui na região de Seattle há 2 anos e a gente, né, tô vivendo aqui, até mudei de casa recentemente, tal, para expandir aqui os laços familiares. A coisa mais inovadora que a Amazon tem hoje é você pode pagar em parcelas se você tiver o cartão deles. É incrível! E tem startups, tem uma startup, acho que sueca, chamada Klarna, que é um unicórnio, é gigantesca na Europa e aqui nos Estados Unidos, que também, o negócio deles é fazer o que a Casa Bahia faz há 100 anos. Então, assim, o povo brasileiro não sabe, às vezes, reconhecer a inovação que há dentro do nosso jeitinho que querendo ou não, a gente torna isso pejorativo, né, Luiz? É uma coisa que a gente Perfeito. não deveria exaltar também, né? Não é só de Luiz Trajano que a gente vive de nós também, da nossa história, das coisas, né, das adversidades sendo superadas, né?
Então é uma coisa bem interessante ver isso. E eu acho que isso traz uma característica para o brasileiro que talvez ele não consiga reconhecer, porque o Brasil tem uma posição geográfica não privilegiada em termos de comunicação com o resto do globo. Nós estamos no hemisfério sul e na parte mais ocidental do hemisfério sul. E ainda falamos uma língua que o resto do mundo não entende. E isso nos isola culturalmente. Não são todos que têm possibilidade de sair para fora dessas fronteiras, porque são gigantescas, né? O local mais perto aqui, que talvez seja de São Paulo, o Paraguai, você vai andar aí 800, 1.000 e poucos quilômetros para chegar no Paraguai. Com 1.000 quilômetros eu vou da Bélgica até os Açores, provavelmente. E mudando de língua, flamingo, francês, espanhol, português, mais os dialetos que existem. Enfim, isso causa um certo problema para a gente. E a gente não sabe exatamente certas coisas que a gente criou, que os nossos antepassados criaram aqui, que a gente exporta para o mundo. Isso é um pouco ruim. Agora, de uma outra forma, tem uma coisa muito interessante que ocorre no Brasil. As dificuldades são tão grandes, mas tão grandes, que o Brasil, por sobrevivência, o brasileiro, ele acaba sendo criativo. Muito. Eu olhava para isso e falava a seguinte coisa: não, o brasileiro é criativo, todo mundo é criativo, olha as coisas que criam no mundo. Perfeito, mas tem coisas do dia a dia que a gente não dá valor, que são criadas pelo brasileiro, que se a gente tivesse um pouco mais de condição, e eu não estou aqui como vítima, depois eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, porque vem de um livro do Daron Acemoglu, do MIT, de Harvard, que explica muito bem isso que eu vou falar daqui a pouco, sobre o progresso de uma nação e de uma empresa. Mas antes disso, para aqueles que não conhecem, eu vou pedir, a gente começa aqui, porque a gente é super amigo, né? A gente começa aqui a falar. A Verinha Hilst entrou aqui, uma pessoa que eu tenho um enorme carinho e respeito. Obrigado, Vera, por estar aqui com a gente. Também, entraram aqui, entrou meu pai, vulgo, mesmo nome, Michel Namora, entrou meu primo Ricardo Pacheco, que, por sinal, ele é nosso primo também, porque ele veio do mesmo bisavô, então ele é um Namura também. Temos aí, tem família, tem amigos, tem gente interessada em negócio, isso que vale demais aí. No horário aí do finalzinho da semana, happy hour, muita coisa, o pessoal está aqui com a gente, isso é muito bom. Isso muito não tem bom preço. mesmo. Muito bom mesmo. Eu queria que o Michel rapidamente se apresentasse um pouquinho, né? Um pouquinho da trajetória dele, para aqueles que não conhecem, eu conheço e louvo a trajetória dele. Se ele pudesse apresentar, eu te agradeço, viu, Michel? Vamos lá. Bem, gente, é um prazer aí para quem não me conhece. O sobrenome Namura e Namora não é coincidência, somos ali vítimas de um registro errado no Porto de Santos. Um ficou com o original, que é o caso do Luiz, eu não fiquei com o original, fiquei com o Namora, que acabou virando um mote, né? Até as piadas quando eu dava aula, que eram tantos anos lidando com relacionamento, literalmente, né? Porque o nome é Namora. Então, é um prazer enorme. Eu tenho 14 anos voltados só para relacionamento em questões comerciais. Foco essencial foi em publicidade nos primeiros, vamos falar assim, 99% desse tempo. E recentemente eu migrei para uma indústria que eu amo de paixão, que é a indústria de línguas. Então, eu tenho negociado com gente literalmente o Oiapoque Chui da América do Sul, das Américas, na verdade, ou seja, do Alasca até Punta Arenas, e meu foco é trabalhar justamente com pacotes de desenvolvimento de línguas corporativas, são 12 línguas. Então é muita coisa, não é só inglês, começou com inglês, mas tem português, tem árabe, tem francês, italiano e tudo mais. Então estou aprendendo tudo novo de novo, está sendo uma coisa incrível. E também nesse meio tempo eu tenho dado assim, quando dá tempo, óbvio, né? Porque agora nasceu nasceu a minha filha, a primeira neta do meu pai. E quando dá tempo a gente consegue também dar uns cursos, falar umas coisas assim, umas coisinhas aqui. E meu foco tem sido justamente a gente repensar a carreira e o que é a função do vendedor como uma coisa corriqueira, né? E eu falo que essa é a minha missão, porque infelizmente ainda há um resquício pejorativo, né? Uma coisa que eu e o Luiz, a gente concorda muito, que assim, não temos medo de falar que trabalhamos com vendas ou que temos esse sangue de vendas, mas muita gente pode imaginar a gente como pedante, como pessoa que é insistente, coisas que
não trazem valor, sendo que é totalmente contrário. Se você souber ser um bom ouvinte, você não precisa trabalhar com vendas, mas você já está vendendo. Se for um bom ouvinte de seus amigos que estão se queixando dos problemas de casa e você conseguir dar ali um suporte, dar um acesso, você está ali entregando valor, né? E venda é entregar valor. Não tem nada a ver com simplesmente você ver a questão monetária. A monetária é realmente consequência. Como eu falo no meu curso na aula 2, eu falo que venda é o quê? É papelzinho assinado. É simplesmente papel assinado. Ele vai. É uma das coisas que eu mais tinha. Era tão incrível, eu ficava esperando. Eu acho que você também, né, Luiz? Você ficava esperando acontecer. O cliente ficava lá falando: não, vamos falar, vamos fazer, vamos fazer. Na hora que chega, para mim chegar, legal, assinou, qual que é o próximo? Porque parecia que todo o processo, toda a animação, a excitação disso é o que me comove na parte comercial. Que é você realmente entender, costurar uma coisa, entender outra, fazer uma leitura corporal, uma leitura do e-mail do que está por trás, entender esse interesse que está ali sendo construído. E eu acho que é muito maior do que simplesmente as pessoas estão acostumadas a entender vendas como aquela insistência, como aquele caça às bruxas que é causado aí por ter sido mau treinamento, no final das contas, né? Mau preparo para isso. Perfeito, eu acho que o Michel está tocando um ponto muito relevante. Primeiro, existe um ranço em relação a essa palavra venda, e ela foi construída durante muito tempo por muitos fatores. Um dos fatores foi, lá na antiguidade, a gente pode pensar nos vendilhões do templo, quando você pensa em Jesus Cristo, que eram pessoas que vendiam coisas em função da passagem de Jesus Cristo por algum lugar. E o próprio Cristo tentou expurgar esses vendilhões do templo. Então, vem daí, para quem tem essa cultura católico-judaica, um certo ranço. Um outro ranço que tem em relação a vendas é que sempre pareceu que vendas era uma usurpação, né? Alguma coisa menor que fosse feito. Vem outro ranço. Outro ranço que talvez a primeira venda que tenha sido feita na história da humanidade, não sei, mas talvez seja, os livros aí de história contam isso, tenha sido a venda do corpo feminino. Então, sexo por dinheiro. Então, vendas carrega realmente um ranço muito grande, que quando a gente pensa numa troca e a gente dá o mesmo nome para essa troca de vendas, para as pessoas que já têm esse modelo mental, elas se assustam. Depois, mais recentemente, aparecem as pirâmides, que são um jeito de vender que a gente percebe que é uma loucura aquilo lá. Eu participei muito de alguns processos de marketing multinível, e tem uma diferença entre marketing multinível e pirâmide. Pirâmide é desleal, precisa ter gente entrando com uma promessa absurda e só o dinheiro que está entrando pelo fato das pessoas entrarem que sustenta aquilo. Quando esse dinheiro acaba, tudo desaba. E no marketing multinível, não. É um produto que é vendido e você pode comprar ele com desconto e revender e ganha alguma coisa. E se você trouxer outras pessoas para o seu grupo, você ganha algo por ter trazido. Isso é mais um member get member do que um processo de venda. No Brasil, isso ainda é muito confuso, se confunde pirâmide com member get member. Nos Estados Unidos tem um regramento muito simples. Se 70% do recurso daquela companhia advém da venda de produto e 30% de member get member, marketing multinível. Se for oposto, 70% vem da entrada de novos membros e 30% de produto, é pirâmide. Americano tem essa propriedade, sei lá, esse modo de encarar muito pragmático. Eles chamam isso de esquema Ponzi, né? Esquema Ponzi. Exatamente. Então, agora, se você entende que as relações comerciais existem porque elas têm que existir, eu sou um especialista, sei lá, em medicina, em direito, então eu tenho conhecimento. E outro rapaz ali está precisando do meu conhecimento. Existe uma transação, dá o nome que você quiser. Se você não quiser dar nome de venda, dá outro nome. Mas as transações humanas existem. Você está vendendo quando você está querendo ir no cinema, sua esposa quer assistir um filme de romance e você quer assistir um filme de ação. Nesse momento, você pode fazer uma coisa impositiva, tipo goela abaixo, ou uma coisa, algo que seja uma conversa, um consenso, uma persuasão, usando até técnicas que você nem percebe que você utiliza. Então, passando desse aspecto, se a venda é algo correto ou não, depende de quem vende, obviamente. E aí eu queria te fazer algumas perguntas para explorar um pouco o teu conhecimento. Qual é o principal obstáculo que um empreendedor enfrenta? Porque nós vamos estar falando aqui muito, no dia 3 de outubro, Michel, sobre vendas na internet. Vendas sempre existiram. Vendas na internet é um negócio muito recente, você vai colocar isso
em larga escala nos últimos 10, 15, 12, 20 anos no máximo. Não sei nem se eu consigo pensar em 2001 com vendas na internet, porque em 95 é que a gente começou a ver a internet entrar aqui no Brasil. Então, quem sabe 20 anos, eu não vou falar em 50 anos, porque não existia nem internet 50 anos atrás, comercialmente falando, existia nos meios acadêmicos. O que são esses novos modelos de venda? O que é que você está trazendo de novo? O que você está descobrindo de novo que você pode dividir com a gente? Bem, tem muita coisa que é interessante, né? Eu vejo que cada vez mais a gente tem um entendimento sobre o, a, a detenção intelectual e não a detenção do produto, não tê-lo, né? Então, os modelos disruptivos, eu acho que, como o Lady Driver, é exatamente a coisa que veio para ficar e tende a transgredir a história dos aplicativos. Então, começa aí, porque aplicativo é que nem quando existia só MP3, é mídia morta já. Isso daí já existia aplicação, a gente já fazia isso muito antes, né? As pessoas falam, nossa, vou fazer um aplicativo. O aplicativo é muito bacana, mas o que que você vai entregar, cara pálida, né? No final das contas, né? A mesma coisa de sempre, né? Então, é muito interessante como tudo agora os aplicativos de streaming são uma coisa que tá migrando para justamente o quê? O que tem o conhecimento intelectual está começando a trazer o que ele é dono. Então, a HBO criou um aplicativo que eu gosto bastante, que é a HBO Max, entrou recentemente no Brasil, trouxe um monte de coisas, como, né, a série Friends ali, o reencontro deles, aquela coisa toda. Mas isso acaba indo para todo tipo de software as a service. Então, você vê quando o Airbnb, durante a crise, eles devem ter olhado e falado, putz, o que eu faço agora, né? Que diabo que eu faço agora? Ninguém vai poder se hospedar, ninguém quer se hospedar. Qual que foi a alternativa que eles encontraram? Ah, vamos vender experiências de turismo virtuais. Se faturou, não sei, mas a ideia foi muito boa, né? De simplesmente você conseguir trazer um acesso para as pessoas que, queriam viajar, mas não podiam, ou dois, não tinha dinheiro para poder fazer uma viagem, mas poderia ter contato com alguém que ali era um especialista da cidade, daquele cantão lá, e apresentar a cidade como se fosse um tour virtual. E então eu vejo cada vez mais que a questão, a gente começa a transgredir também o problema de não ter o toque, né? A questão que o Covid contribuiu para a gente fazer, como os americanos adoram fazer, né? De dar oi à distância, é uma coisa terrível para se acostumar aqui, ver todo mundo dar oi à distância, máximo chacoalhar a mão assim com muito desgosto, né? Aquela coisa muito estranha. E isso, as telas acabaram virando o intermediário e que acabaram também trazendo uma propagação maior. Então, até vou fazer o convite numa próxima poder te apresentar uma grande amiga minha, chama Etienne Dujardin, que ela é fundadora e acho que ela é a Chief Revenue Officer da Mimo Live Sales, porque ela pegou essa ideia da China, né? Literalmente uma ideia da China, porque o Alibaba, o AliExpress, eles fazem demais o quê? Você faz a live e a partir disso, poxa, olha aqui essa caneta, sabe o Ciro Bottini 2.0? Eles fizeram isso dentro do Instagram. E ela criou essa empresa, tanto que o Nizam Guanais é um dos investidores dessa empresa, e está indo super bem. É uma pessoa que, assim, uma das pessoas mais influentes hoje no mercado publicitário. Acho que foi indicada até um prêmio de uma das maiores mulheres do mercado nesse ano e tal. E eu faço o convite até, né, se ela estiver assistindo, para ela estar aí e conversar com você no futuro próximo. Então, veja assim, a gente traz o relacionamento muito mais pelo espelhamento. Esse espelhamento tem que ser reinventado, porque você acaba sendo dono dessa frente. O que vem por trás ali, você define. Né? Os modelos disruptivos fizeram isso e deixaram as pessoas com a cabeça de aplicativo. Né? Então agora eu posso oferecer, eu não vou oferecer só um curso, eu vou oferecer uma apostila super especial, etc. Mas eu posso também oferecer um prédio inteiro e entregar esse valor também. Então há uma versatilidade muito grande e o discurso acaba sendo cada vez mais alinhado também. Né? Ele acaba, o técnico, ele acaba entrando no segundo momento para uma negociação, fechamento, mas o primeiro contato, ele é muito standard, ele é muito a mesma coisa. Você tem que causar o quê? Um bom espelhamento, você tem que ter as informações básicas e, acima de tudo, perguntar. Não ficar passando slide, né? Passando o vendedor de Bíblia já foi, faz tempo, né? Vendedor de lista telefônica, nem sei se existe as amarelinhas ainda. Então, já foi.
Já era. Então eu vejo isso. O distanciamento físico está causando o quê? É o pensamento de aplicativo para você ter uma proximidade por afinidade. Então, poucos vão sobreviver a isso. Eu falo que a revolução lá que o pessoal fala do industrial, de automação e etc., está começando um pouco por isso, né? Porque, querendo ou não, qual que é o maior ativo hoje da Magazine Luiza? É uma assistente virtual. É a Perfeito. Lu. É a Lu. Ela Perfeito. vende, ela aparece em clipe, ela interage com a Anitta. Olha só de que Coisa, ponto que a gente está chegando, né? exatamente. Eu costumo dizer, Michel, que tudo que puder ser automatizado vai ser. Então, cara, não tem jeito. Não tem jeito. Isso é o mundo que chegou, o século XXI chegou realmente para valer agora. Eu costumo dizer que o século XX começou em 1915, aproximadamente, com a teoria lá da relatividade ampla do Einstein, e acabou em 1975. Foi o século, em termos Hum, de modelo mais curto que existiu na história da humanidade. Porque outros séculos demoraram 200 anos. Eu sim. sei que século tem 100 anos, viu, gente? Não, Desculpe. mas Mas acho que todo mundo está entendendo. Quer dizer, um século que começa em 1915 e termina em 1975 foi um século de 60 anos. O século XXI vai acabar daqui a 5, 6 anos, sim. no máximo. Eu concordo. Porque vai vir um outro século ainda no XXI que vai ser uma disrupção fora do comum. Se a luz elétrica, se não tivesse luz elétrica, a gente não estava nem aqui, né? A partir dela, criaram uma série de coisas e nós estamos aqui hoje. Agora, o que está sendo criado em cima de 4 grandes elementos que são Big Data, dado para tudo quanto é lado, né? Quando não tiver nenhum produto, o produto é você. A gente está acostumado a falar isso do Google. Então, os caras sabem mais de mim. Entra no seu Google, lá tem umas telas para quem quiser navegar, e pega lá o seu perfil. Você vai descobrir o que o Google fala de você. Você vai ficar Sim, assustado. Você vai descobrir coisas de você que você não sabia, mas que o Google já sabe. Pelo jeito que você fala, pelas pegadas que você deixa, pelo que você escuta, enfim. Então, grandes bancos de dados. Mais inteligência artificial. A Siri, a Ludo, Magalu e outros que tem aí cada vez mais com Deep Learning aprendendo tudo sobre você. E 5G ou 6G. Ou seja, sim, eu coleto uma quantidade absurda de dados numa velocidade absurda que o 5G, 6G, que já vai vir daqui a pouco também, vai estar na sua mão. Vai fazer sim, com que a internet, que até hoje é a internet entre as pessoas, passe a ser a internet das coisas, IoT. Aí sim. é a minha geladeira, que é um computador que por acaso esfria, que nem o carro. Hoje em dia o carro está virando um computador que anda, não é mais o conceito. Então, a minha geladeira é um computador que gela as coisas, conversando com o computador lá do supermercado, dando ordem para ele, dizendo: está vazia a geladeira, porque esse cara tirou leite 3 vezes e, pelo que eu estou vendo aqui, não tem leite. Vai lá e o computador manda. Então, isso aí vai acontecer. O que sobra para a gente? O lado humano. Uhum. Vendas é o lado humano das transações. Eu não quero falar como uma máquina. A coisa que mais me enche o saco hoje em dia é aquele modelo antigo em que eu falo com um bot. Ligue 1 se você quiser falar com fulano. Ligue 2 se você... Porra, isso vai ter que evoluir. Mas Sim. chega um ponto que o calor humano é fundamental. E a venda é fundamental nessa transação. Porque hoje não é a publicidade o maior fator de vendas na internet do jeito que ela foi no passado. É a indicação, que pode vir até dentro da publicidade. Então, Sim. é típico você procurar algum prestador de serviço de alguma coisa e ver lá quantas indicações positivas ele tem. Uhum. É Sim, sim. típico. Eu vou num restaurante, se eu estiver lá em Seattle, fui lá por causa da Microsoft 1 ou 2 vezes, mas não sei andar na cidade, eu vou ligar para o Michel. Michel, estou querendo comer aqui um sushi. Onde é que tem um bom restaurante japonês? É Uhum. lógico, eu vou fazer isso. Então, essa relação humana vai permanecer, porque tudo que puder ser automatizado será a relação humana. Então, costumo dizer, por exemplo, na medicina, os robôs, os remédios vão tratar da doença, mas quem vai tratar do doente somos nós, os seres Sim. humanos. Absolutamente. Então, Michel, eu queria que você me ajudasse na seguinte coisa. Um cara que não sabe vender, qual é a primeira coisa que ele deveria aprender? E eu vou levantar uma bola para ver se você confirma isso ou não. Eu costumo Uhum. dizer que os bons vendedores falam muito bem, mas os excelentes ouvem bem. Sim. Porque quando eu ouço, eu descubro qual é a necessidade
ou o desejo do meu cliente. E a partir daí, eu posso apresentar benefícios do meu produto que satisfaçam essas necessidades. O que adianta eu estar aqui todo empolgado com pagode e falar, Michel, tô com um disco de pagode aqui, cara, que você precisa escutar, que é maravilhoso isso, aquilo. E o Michel olhando para puta, mas esse namoro é um idiota, cara. Eu gosto de música clássica. Por que eu não perguntei que tipo de música você, Michel, gosta de ouvir nos seus momentos mais de relaxamento? Ah, eu gosto de Beethoven. Cara, vi uma coleção, um audiobook do Beethoven, que é muito legal. Se você me permitir, eu gostaria de te indicar. Porra, Namura, que bom! O que você acha disso? Eu lembro muito de uma história que você contou, acho que era no Maranhão, se não me engano, que teve. Foi, em Belém do Pará, do Chico Belém do Buarque. Pará, exatamente, Belém do Pará. Essa história é incrível, essa história é muito boa, né? E eu acho que é esse o reflexo mesmo, né? Primeiro você tem que ter uma noção tátil, né? Não é, mais uma vez, não é encostar na pessoa e fazer aquelas coisas do. Não tem nada de espiritismo aí, não tem nada de capturar nada de pensamento, nem isso. É você simplesmente conseguir fazer uma leitura nos arredores daquela pessoa e naquela pessoa, né? E eu acho que é uma necessidade para você, primeiro de tudo, ter a abertura para ouvir. Mas a abertura para ouvir ela só vai sair no momento que você conseguiu ler determinadas coisas, porque a primeira pergunta, a gente sempre faz uma pergunta bem aberta, mas uma pergunta bem aberta para negócios, né? Que não pode ser como estão as coisas. Eu sempre falo isso, não pode ser como estão as coisas, porque daí o cara vai falar que chegou atrasado, que tem uma borboleta aqui na janela, que está me enchendo o saco, aquelas coisas todas que não tem nada a ver com o porquê de estarem juntos, né? O porquê da reunião. Então, o primeiro passo mesmo é você deixar de olhar o seu umbigo. É o que você falou do pagode versus música clássica. É você parar de chegar. Pode chegar lindo e gomado, dar o melhor sorriso do mundo ali, né? A Sorridentes te patrocinando ali com aqueles dentes bonitos. Mas se você não sentar, olhar para a pessoa, sei lá, identificar que ela tem uma tatuagem, se ela identificar que tem uma camiseta, sei lá, do George Harrison ali, foi até uma vez que eu fiz uma entrevista no Google que acabou não dando certo, mas a RH lembrou de mim porque ela realmente estava com a camiseta do George Harrison e é o meu Beatle favorito. Daí eu comecei a conversar com ela sobre as músicas, etc. Porque justamente você tem que ter a abertura para isso. E como que você faz isso? Tem uma, tem uma banda chamada The Doors, né? Que durou pouquíssimo tempo, mas mudou muito a cabeça das pessoas. Que The Doors vem de um livro que é do Alain Rimbaud, chamado, se não me engano, do Alain Rimbaud, do Rousseau, um desses figurões do simbolismo, que ele fala sobre as portas da percepção. O que são as portas da percepção? Sem psicodelia nem nada. É simplesmente você deixar de ver você como o centro desse universo. É você enxergar as cores verdadeiras, enxergar as referências verdadeiras sobre aquelas pessoas. E a parte boa ou ruim é que tem gente que fala isso mais rápido né, tipo, sei lá, é o que maravilha. Ela falava super claro o que ela era, porque ela estava ali, né? É o que maravilha para quem não conhece, ela é tipo o que a Lady Gaga é hoje, sabe? A Lady Gaga é muito parecida, ela se baseou completamente, né? O que maravilha, na minha singela opinião. De ser uma pessoa, né, muito chamativa, muito né, expressiva, aquela coisa toda. Mas tem gente que é muito, né, tem gente que acaba sendo muito mais fechado, muito mais lacônico, ele vai falar poucas coisas. Então, o grande ponto é você saber ler, primeiro, o que você vê nos arredores, se você vê ali no ambiente alguma coisa que é pessoal dele, seja uma vestimenta, seja um cartão, ou, sei lá, o celular, pô parece uma fotinho do filho, do cachorro, o que seja, para você ter um primeiro vínculo de espelhamento. A partir disso, lógico, nisso você já tem o tal do quebra-gelo, não é você ser piadista. A pessoa fala, não, você tem que quebrar o gelo. Daí você já chega fazendo a piada do tiozão para ver e para comer, né? Não é isso. É você ter sensibilidade. E sensibilidade, no fim das contas, é você imaginar que cada um que está na sua frente é como qualquer pessoa que você gosta. Você vai se importar com aquilo e você está investindo naquele momento para estar simplesmente focado em conversar com ela sobre o que for necessário para vocês estabelecerem uma conexão. Então tem esse ponto. 2, não fazer uma pergunta excessivamente aberta, mas falar assim, olha, o
o que tem sido o que tem te feito você acelerar o coração aqui no trabalho? O que tá tomando mais seu tempo? Conta aí como é que tem sido suas últimas semanas. A pessoa vai falar, vai falar. Se ela está realmente interessada, depois que quebra esse gelo, né? Depois que causa essa primeira impressão, esse primeiro rapport, ela vai falar muito. E aí nisso você vai pegar, você tem que ter a cabeça meio como se fosse um Excelzinho nessas horas. Você vai pegar algumas referências do que ela está falando e vai usar para o seu discurso de negócios, né? Você vai filtrar aquilo, porque convenhamos, vai ser assim, 85% não vai servir de absolutamente nada para o que você está ali. Mas ela está se sentindo à vontade de falar contigo. Ela tá falando, nossa, esse cara tá realmente, ó, que 4 e pouco, não, 6 da tarde, de uma sexta-feira, ele tá sentado na minha frente aqui, e ele tá querendo saber o que eu tô enfrentando de desafio, tá? Vou me abrir com ele, vou falar a real. E quando acontece alguns sincericídios que vão te ajudar a o quê? A você também trazer alguns sincericídios seus. O que eu falo de sincericídio? São os micos, essencialmente. Porque as pessoas, quando elas se sentem à vontade, uma vez que você se espelha com elas vão falar de tudo. Elas vão falar das coisas maravilhosas, dos desafios dela, e ao mesmo tempo coisas que ela não tem tanto orgulho, mas que ela vai interpretar do jeito dela. Ela vai contar como se fosse, não, aconteceu isso, mas eu estou bem. Porque ela quer justamente o quê? Ela quer se abrir. Ela quer. A gente está falando de relação humana. Quando você faz isso, eu garanto, gente, é tipo, que a pessoa fala, é batata. Realmente, você está ali, está muito bem apresentado, ou apresentável, mas acima de tudo, você está ali para ouvir. Você está ali para ser uma esponjinha do que está sendo sugado. E quando você suga, lógico, como uma esponja, você vai reter a essência e vai jogar para fora para mais perguntas. E essas perguntas vão ser mais investigativas e mais voltadas para quê? Problemas, oportunidades e ameaças. Então, é até uma técnica que meu pai lançou e eu denominei, chama SPOT, que é a junção de duas técnicas. Mas, por favor, não falei demais. Não, excelente. Eu acho que a tua contribuição é excelente. Eu queria dar um resumo, mais ou menos, com uma certa metodologia, para que vocês entendam o que o Michel está nos colocando. Numa interação de vendas, você tem 2 elementos no mínimo, né? O homem que está vendendo e aquele que está comprando. Esse cara aqui, que é você que está vendendo, tem 4 ações que normalmente você toma. E aqui tem 4 atitudes que normalmente acontecem. A primeira ação que você toma é essa que o Michel está dizendo, de tentar estabelecer um rapport com a pessoa. E aí você pode fazer perguntas do universo da pessoa. Se você ainda não for entrar em vendas, uma coisa que qualquer pessoa sabe falar é de si mesma, né? Então, você pode começar por aí, mas normalmente o que se faz é começar por um problema que é o problema ou a necessidade que afeta essa pessoa. Mas como é que eu vou saber? Pô, se você está vendendo algum produto e não conhece com quem você vai interagir, companheiro, você não fez a lição de casa. Então, você vai tomar uma porrada rapidamente. Quando você cria o universo, olha, nós temos visto que muitos empresários têm problemas com vendas, muitos empresários têm problemas com faturamento. Isso tem sido uma tônica na tua área de negócio, sim ou não? Vamos supor que esse seja essa questão. Você tem um treinamento de vendas e você esteja querendo vender isso. Se isso for alguma coisa do universo dele, você já colocou a cena, você criou a cena. E aí você pode perguntar, e qual tem sido o seu grande problema? Você não tem conseguido atrair clientes? Você não tem retido os clientes? Você não tem convertido esses clientes? Enfim, você começou a focar o problema. É a segunda coisa que você fez. Quando você começa a focar o problema e ele te fala, não, realmente, eu tenho tido muita dificuldade, eu gasto uma fortuna para trazer as pessoas aqui e não converto. Essa tem sido uma dificuldade que muitas pessoas têm apresentado para a gente. Eu tenho encontrado essa dificuldade e aí eu já estou na terceira parte. Eu estou partindo para a solução. Porque tudo em vendas é resolver um problema que o cara tem. E antes de você apresentar o problema para ele, você pergunta para ele. Você criou o cenário, perguntou, sugeriu qual é o problema com uma questão fechada, mas na direção que você está querendo levar a conversa, ele falou o problema e você começou a apresentar a solução que você tem para os problemas. Engraçado, você não é o primeiro que me diz isso, alguns outros clientes que nós temos nos têm falado muito sobre isso, e eles têm tido tais... E aí você vai desenvolver a sua conversa, e você vai mostrar a autoridade nesse momento, falar, nós resolvemos esse mesmo problema em tal local, os resultados que eram esses cresceram 50%. Você começa a mostrar que você tem provas técnicas ou provas sociais
que demonstram que você tem autoridade. Não porque você está falando apenas, você está demonstrando essa autoridade. Sim. E a partir desse momento que a conversa vai evoluindo, vão aparecendo algumas objeções. Mas será que isso é para mim? Puxa, se eu tivesse que investir agora R$3.000 ou R$4.000 para fazer isso, é muito dinheiro. Aí você vai ter algumas das 5 ou 6 ou 7 objeções clássicas que você vai contornar. Pensa a seguinte coisa, num custo de oportunidade. Você está vivendo esse problema há quanto tempo? Ah, já faz mais de ano. Quanto você acha que você poderia ter vendido se você não tivesse esse problema? Ah, eu teria vendido 20% mais. E quanto isso significaria no teu faturamento? Bom, isso significaria para mim algo ao redor de mais R$150.000. Então você vai perder mais R$150.000 porque você não quer investir R$3.000. Pá! Você matou essa objeção. Tem várias formas que você pode matar as diversas objeções, mas são sempre: não tenho tempo, não tenho dinheiro, não sei se isso é para mim, eu vou falar com o meu sócio, vou pensar. Que bom que você vai pensar. Isso significa que é um assunto importante, porque a gente não gasta a nossa energia num assunto que não seja importante. E por aí vai a conversa. Até que chega um ponto que ele começa a aceitar e você vai para a última coisa que muitos vendedores não conseguem fazer, o fechamento da venda. Então, você tem 4 atitudes: a abordagem, o enfoque do problema, apresentar a solução e provar que aquela solução você realmente domina, e vai para o fechamento. Quando você tenta, isso a gente chama de AIDA, chamar a atenção, criar o interesse, despertar o desejo e partir para a ação. Aí você vai encontrar 4 atitudes normalmente do seu cliente. A aceitação, ele está concordando com tudo, então não faz oversell. Aquele cara que tem um script prontinho, ele tem que falar tudo. Enquanto ele não falar, ele não quer que o cara assine. O cara já está louco para assinar porque não tem tempo. Para que você vai continuar vendendo, meu Deus do céu? Não faça oversell. Então, a primeira atitude do cliente é a aceitação. A segunda atitude que ele apresenta é a objeção. A objeção não quer dizer eu não quero, está querendo dizer querer eu quero, mas ainda não ficou claro tal ponto. E aí se apresenta mais e mais benefícios. Uma das objeções é preço. Num outro momento a gente fala um pouco mais sobre isso. Dá para contornar, apresentando mais e mais benefícios e mostrando que ele perde se ele não tiver o teu produto ou serviço. A terceira é o ceticismo. O ceticismo eu acho maravilhoso, Michel. Porque o cara, quando é cético, ele não está dizendo que ele não quer o teu produto ou o teu serviço. Ele está dizendo, eu quero, mas duvido que faça. Uhum. Ele quer muito aquilo, mas para ele a esmola parece que é muito grande, e aí o santo desconfia. Aí, quando você prova tecnicamente, não adianta falar, você prova tecnicamente que aquilo que você está dizendo é verdade, com laudo, com testemunho, com test drive, seja lá o que for que você estiver vendendo, o cara que era cético, que duvidava, ele passa a ser advogado do seu produto. Sim. É incrível isso. E esse é o sonho, né? E por último tem a indiferença. Por que alguém é indiferente ao seu produto ou ao seu serviço? Simplesmente por um motivo. Ou porque ele não vê nenhuma necessidade naquilo. Michel, quero te vender uma viagem para a Lua. Porra, eu não quero ir para a Lua, não tem necessidade nenhuma, então ele vai ser indiferente, né? Ou então porque ele já acaba de ter aquele produto. Michel, vamos almoçar? Porra, acabei de almoçar, como é que o cara vai querer me oferecer um almoço? Ele fica indiferente. Essas são as 4 atitudes. E aí, na indiferença, você pode perguntar, mas por que realmente você me recebeu? Você não está querendo? Alguma coisa eu errei? Essa humildade sincera, o cara às vezes vai te apresentar a seguinte coisa: ele não era indiferente, ele estava ocultando. Por isso que eu uso os 4 dedos e esse dedão aqui oculto. Aceitação, objeção, ceticismo e indiferença. Mas às vezes tem uma ocultação. Ele não quer dizer para você se ele está aceitando ou não está aceitando, porque ele não quer se comprometer. E aí, se você não está conseguindo, fala, pô, eu sei que essa venda eu não consegui, eu perdi, mas me ajuda. Onde foi que eu errei? Nessa hora que cai a barreira de que ele tem que se comprometer, quando você fala isso, ele não tem mais que se comprometer, a ocultação aparece e fala, o negócio é o seguinte, eu te recebi porque me indicaram você veio por um amigo, ou seja lá por que foi, mas eu já tenho um produto igual ao seu. Então é por isso que eu não estou querendo. Ou, você me desculpa, você fala muito bem, mas eu duvido que esse produto faça isso. Ou, sinceramente, você chegou num ponto que eu não tenho dinheiro. Mas daí eu já sei se é indiferença, se é objeção, se é ceticismo, e aí eu consigo trabalhar com as outras 4. A pergunta que eu te faço, Michel, nesse momento é a seguinte coisa: como levar isso para a internet? Você tem ideia, você tem visto isso? Eu tenho visto... O pessoal fala muito, né? Quando a gente fala de propaganda mesmo, né? Propaganda faz muita coisa de teste AB, né? O teste AB, para quem não sabe, é fazer 2 conteúdos que têm o mesmo objetivo e você vê qual que realiza a tarefa de uma maneira mais efetiva, né? E isso tem sido vamos falar assim, a pedra fundamental para os e-commerces, né? Então, vamos testar, fazer o AB o tempo todo. Beleza. Só que isso, fala, pô, mas e o empreendedor, como é que entra nisso?
Pois bem, o empreendedor ele pode fazer isso numa jornada de conteúdo como a que a gente está participando agora. Né? Uma jornada de conteúdo acaba sendo um jeito de você construir ali determinadas bases, né? Uma base de potenciais compradores, uma base de potenciais consumidores e base de potenciais advogados, que é o sonho. Né? Só que a gente sabe que assim, comprador, consumidor e advogado. Né? A gente está falando ali daqueles 10% que é o sumo do que vai virar depois as pessoas que vão ali até a morte contigo. Né? Isso serve para qualquer relação humana. Né? Isso serve para venda, serve para política, serve para você ser líder do seu bairro, serve para qualquer coisa. Então tem essa situação. Né? Como você faz para minimizar custos dessa maneira, né? Porque é muito fácil você chegar e falar, tem um e-commerce, legal, lindo, vou fazer teste AB, vou testar dado pra caramba, fazer todas aquelas coisas acontecerem, realmente dado agora cada vez mais vai virar propriedade do mesmo jeito que o seu CPF. Só que, cara, é muito caro isso ainda, né? É caro e muitas vezes é complicadíssimo, né? Querendo ou não, eu tenho bastante tempo no mercado, mas eu me considero desatualizado muitas vezes, porque eu falo, nossa, tem coisa aí que eu nem sabia que existia. Tanto que uma das coisas, só um pequeno parênteses, tem uma coisa que o pessoal fala de SEO, né? Que é o conteúdo do Google, conteúdo de ferramenta de busca e tudo mais. Mas já falam aqui nos Estados Unidos sobre VEO, Voice Engine, é isso, né? Optimization. Então quer dizer o quê? Quando você fala com a Alexa, eu tenho algumas aqui na minha casa, né? Estou sendo perseguido pelo Jeff Bezos aqui. Ela vai sugerir não o mais barato, para começar, porque, óbvio, a Amazon trabalha em margens muito apertadas em grande escala, ela vai tentar se favorecer por isso. Mas também tem outro detalhe. A Amazon está tomando um espaço de anúncios de uma maneira muito acessível. Coisa que o Google está largando mão, o Facebook está sendo super julgado e super questionado cada vez mais. A Amazon tem todos os dados das pessoas, ela não está roubando, as pessoas estão fazendo com prazer. Né? Tipo, é que nem abrir a geladeira. Quando você abre a geladeira para pensar, é a Amazon. Aqui. É uma coisa meio maluca como isso tem acontecido. E o Mercado Livre também no Brasil. O Mercado Livre é a mesma dinâmica. E aí, no final das contas, estão começando agora a fazer maneiras que haja uma ativação de voz otimizada pelas buscas que as pessoas fazem nessas ferramentas, seja pelo Google ou pela Alexa. Então, acaba sendo o quê? Os canais eles acabam trazendo uma coisa mais democrática, só que cada vez mais, quanto mais democrático esses canais digitais, eles se tornam mais caros. Então, ainda o conteúdo e a questão de você trazer grupos de afinidade ainda é o melhor caminho. Você conseguir trazer, você criar a sua turma, a sua laia, né? Como eu tenho o sobrenome da minha esposa é Laia, inclusive, meu nome é Namora, Michel, então a nossa filha é Estela Laia Namora, né? A turma do amor, no final das contas. Justamente você ter uma turma que te advogue. Né? Ainda por isso que tem tanto grupo de Telegram acontecendo. O Telegram é uma ferramenta que acaba surgindo para ser um concorrente do WhatsApp, mas ela encontrou o nicho dela, que é justamente o quê? Esses grupos de engajamento. Por quê? Aí você consegue ter custo muito baixo. O conteúdo é você. Você grava um vídeo, você vai se propagar ali para os milhares, para centenas que estão ali contigo, ou se é você o conteúdo, você vai também gastar em anúncios que são de pessoas específicas para isso. Então, os canais acabam se tornando mais democráticos, só que, ao mesmo tempo, nada substitui o que a gente está falando do jeito de você fazer um a um, né? Você fazendo um a um, você consegue ali, esse corpo a corpo digital, você trazer suas comunidades, você trazer o conteúdo personalizado para eles. Perfeito. Eu vou tentar traduzir um pouquinho dessa nossa conversa, que o conhecimento do Michel é assim fantástico e ele traz uma Às vezes eu dou umas contribuição. viajadas, Luiz. Por favor, traduza para as pessoas. Não, é ótimo. O que eu tenho visto é muita gente na internet falando de coisa que não entende. Né? E por que não entende? Porque o cara lê num livro e repete. Ele não fez. Né? E aí um punhado de gente vai atrás daquilo e quebra a cara. Eu procuro seguir algumas pessoas, quando eu sigo gente que realmente já deu resultado. Então, a primeira palavra que você tem que ter, se você for seguir alguém, veja se essa pessoa já fez, já deu resultado. A gente está falando muito de empreendedorismo com humildade, mas eu tive a oportunidade de abrir 300 negócios. Sim. Né? Então, 20 anos trabalhando como franquia,
fui aos Estados Unidos e tive que negociar com os americanos para trazer uma franquia para o Brasil, e essa foi uma historinha que eu contei ontem para algumas pessoas. Eu tinha $74 mil nessa época e a franquia custava $1 milhão. Como é que eu ia resolver essa questão? E a gente fez lá um jeito de resolver essa questão. E eu estava concorrendo com um grupo que tinha $120 milhões. Caramba, bicho. Como você vai convencer alguém que está entre dois potenciais clientes? O cara ia doar não, ele ia vender o território brasileiro para um franqueador. Um era um grupo de um supermercado imenso, que eu não vou citar o nome, mas algumas pessoas podem imaginar. Os irmãos tinham se separado e um deles saiu há 30 anos atrás com $120 milhões no bolso. Eu tinha 74. Uma briga, assim, bastante justa. Mas tem algumas coisas que a gente aprende quando a gente cai no campo e vai brigar. Que os obstáculos são para ser vencidos. E pega esse código que eu vou te passar. A maior força de qualquer agente de mercado é também a sua maior fraqueza. Por exemplo, o cara que tem muito dinheiro, ele pode ficar muito arrogante. E a arrogância é não bater com o valor, com o princípio da pessoa com a qual ele está negociando. Então, não é uma questão de número, é uma questão de valores. Eu costumo dizer, se o Pelé me chamar para jogar qualquer coisa, eu jogo qualquer esporte com ele, menos futebol. Porque futebol não dá. O cara tem uma habilidade que eu não tenho. A ping-pong, quem sabe eu ganho dele. Então, se o cara tem dinheiro, eu não vou entrar nessa seara falando de dinheiro, né? Eu vou procurar uma outra coisa. E nessa oportunidade, eu comentei com essas pessoas, eu falei a seguinte coisa, olha, se vocês estiverem procurando alguém que tenha muito dinheiro, não sou eu. Não tem nem como eu começar. Por quê? Porque eu não tenho toda essa grana. Agora, quem tem toda essa grana e está comprando uma série de franquias, sabe quanto vai dedicar a este negócio? Peanuts. Nada. Porque aquilo não significa nada para o cara. Se ele ganhar, ganhou. Se ele perder, perdeu. Não significa. É só uma coisa do portfólio. Adoro esse termo, portfólio, né? Parece que o cara tá um leque. Exatamente. E aí eu coloquei agora, se franquia vive dos royalties e os royalties vivem das vendas, como eu, isso para mim é um negócio da minha vida, se você entregar na minha mão, eu vou vender tanto, que isso vai te dar resultado. Então a maior força do cara, que era o dinheiro, passou a ser a maior fraqueza dele. Eu quase trouxe uma época, me encantei muito com a Subway, eu estava metido no negócio de franquias e quase trouxe a Subway. E tive numa palestra, me esqueço agora do nome do... O Ray Kroc era do McDonald's, o cara da Subway, me esqueci agora. E ele falou uma coisa muito interessante nessa palestra, ele disse a seguinte coisa, perguntaram para ele, como é que você faz prospecção de locais para colocar os seus negócios? Ele falou assim, eu não faço. Mas como assim? Onde o McDonald's põe um, eu ponho dois. Ele já fez esse trabalho para mim. E aí eu inferi uma coisa muito interessante. Qual era a maior força, ou é a maior força do McDonald's? Não é hambúrguer, é a padronização. Exato. Se eu for para a Índia e não souber o que comer e ficar com medo de pegar uma desinteria, eu vou entrar no McDonald's porque eu tenho a certeza do gosto que eu vou ter e de que eu não vou ter problema alimentar. Então eu não compro, quando eu vou no McDonald's, ou eu compro segurança ou eu compro velocidade, fast food. Eu não estou comprando alimento. Se eu quiser comprar alimento, eu vou no mercado. Ok? Então a Subway fez o quê? Eu fiz uma experiência muito engraçada uma vez. Chega num McDonald's você e fala assim, eu queria um Big Mac, mas sem pepino. Você causa um caos na cozinha. Sim, porque a padronização é tão grande que fica um olhando para a cara do outro. O que eu faço com o pepino? Ponho, não ponho, tiro? Ele vai capaz de te dar o sanduíche e falar o seguinte, o senhor pode tirar o pepino, por favor? Porque ele põe o pepino no meio. Vem a Subway e fala, porra, você não é um robô, cara. Por que você tem que comer aquilo que manda você comer? Abre o pãozinho e vai colocando o que você quer. Exato. Cara, a maior força do McDonald's, que é a padronização, ele inverteu essa força, despadronizou e ganhou um mercado imenso. Porque tem gente que não quer esse drive na cabeça. Eu não sou um robô mesmo, por que vão me obrigar a comer o que eu não quero? Então, não tem o que o marketing ou as vendas, quando você tem um bom argumento e conhece o seu cliente, que você não consiga fazer. Eu conhecia a cabeça daquele cara que eu queria comprar o produto dele, era o vendedor. E eu fiz ele vender para mim e não para outro, porque eu conhecia a cabeça dele. O Burger King, não, acabei de falar. A Subway conhecia a cabeça, fez a cabeça do cliente e viu que tinha muita gente que não queria comer aquela porra do pepino, mas não conseguia tirar o pepino. Então, vou fazer um negócio sem pepino. Mas você monta do seu jeito. Então, essas desculpas que às vezes a gente dá, o que o vendedor dá pra gente, não tem... Ah, o cara não queria o meu produto. Não, sabe por que acontece tudo isso?
porque você não conhece teu cliente. E você não tem que colocar o foco no cliente, você tem que colocar o foco no foco do cliente. É naquilo que ele está pensando. E eu tenho uma lei que eu instituí aqui, um código, que eu falo assim, eu sei o que qualquer pessoa está pensando 95% do tempo. Se não 100%, algumas pessoas, todo mundo fica, nossa, por quê? Você formou no ITA, inventaram um capacete que lê a ideia das pessoas? Não, porque isso eu sei, todo mundo está pensando 95% do tempo em si mesmo. É mesmo, né? E se então eu conheço que o cara está pensando nele, eu vou perguntar para ele no que ele está pensando, qual é o foco do pensamento dele naquele momento, e vou ter a criatividade de mostrar os benefícios que o meu produto pode ter para satisfazer aquela necessidade ou desejo dele. Perfeito. É isso. Perfeito. É isso. E você deve fazer isso. Agora eu vou mostrar um exemplo, do jeito que eu fiz aqui. Algumas pessoas talvez tenham ficado presas nessa historinha que eu contei, que é verdadeira, que é da minha vida. É isso que o pessoal chama de storytelling. Embale a mensagem que você quer transmitir através de uma historinha verdadeira. Esse é storytelling. Vai ganhar o mundo quem domina a narrativa. Exato, exato. É isso que é o diferencial de ser um bom vendedor. Ouvir bem e colocar os benefícios do seu produto numa narrativa que eu vou chamar de storytelling, porque as histórias fizeram a humanidade. Nós estamos aqui porque lá atrás alguém descobriu a fala, inventou a fala, e antes de ter a história propriamente dito, as histórias foram passadas de geração a geração e fizeram com que nós chegássemos até hoje contando história. Então, se você for um bom contador de histórias, histórias verdadeiras, meu Deus do céu, você prende a atenção. E lembra do aí, da atenção, interesse, desejo, ação? Antes de criar o interesse, despertar o desejo, o cara partir para ação, você tem que fazer uma coisa, chamar a atenção. Vai numa festa, várias pessoas, e você vê que nesta festa está todo mundo contando algum tipo de história. Aconteceu isso com o vizinho, aconteceu isso com a vizinha, aquelas, você não sabe o que me aconteceu no ano passado, e está lá contando história. E isso prende a atenção, as pessoas não percebem o tempo passar. Então, eu diria, você quer ser vendedor, não sabe vender, te digo a seguinte coisa. Primeiro, aprenda a escutar. Segundo, quando você escuta, apresenta os benefícios do seu produto ou serviço que satisfazem a dor ou a necessidade que você descobriu quando você perguntou e você escutou. E apresenta isso através de uma narrativa que modernamente eu vou chamar de storytelling, que é muito bonito o nome. Só isso. Escrever também o título, uma redação, é o copywriting, que é mais velho do que qualquer coisa, né? Porque David Noble virou o maior copywriter da história e ele falava desse termo antes da TV ser o maior meio de divulgação do mundo, né? Perfeito. Então, a internet e a vida pessoal, ela não tem diferença nenhuma, porque do lado de lá tem gente. A única coisa é que na internet, se você conseguir começar a se posicionar, isso é exponencial a internet, o crescimento. Você vai passar 1, 2, 3 anos angariando pessoas que queiram te escutar. Uma te escuta hoje, outra amanhã, depois. Você demora um bom tempo para fazer sua curva de crescimento acontecer. Daqui a pouco ela começa a crescer de uma forma assustadora, mas as pessoas desistem nas primeiras investidas. Eu estou entrando na internet agora, há muito pouco tempo, né? Estou levando todas as empresas para este mundo. E levar as empresas não é ter uma página, não é participar do Instagram, é mudar o modelo mental das pessoas. E isso é mais difícil, porque está cheio de gente cronologicamente no século XXI, mas com os pés no século XIX. Eu passo na Rua Augusta, lá tem 60 lojas fechadas. Por quê? Porque o cara continuou sem vir para o século XXI. Quando apareceu uma crise que ninguém podia comprar, ele não estava na internet. Mas vai ver o Rappi, vai ver o iFood, que cresceram 60%. E eu digo, se você quer ser empresário ou já é empresário, ou o seu negócio funciona nesta maquininha aqui, ou você não tem um negócio. Acredite nisso que eu estou falando, você que está nos ouvindo aqui. Ou o seu negócio, de alguma forma, faz uso desta maquininha aqui, ou então você não tem negócio nenhum. E é muito interessante, então, Michel, né? Porque tem muita gente que ainda se esquece de ter site responsivo, nem aplicativo, site responsivo. Nossa. É desesperador. Para quem não sabe o que é site responsivo, é simplesmente você acessa no celular, ele vai interpretar e vai trazer uma leitura boa para o celular, né? Basicamente é isso do mesmo jeito para o computador. Mas tem muita gente que não tem ainda.
demanda assim de muitos, viu? É louco esse negócio. Ainda tá, a galera tá falando de web 4.0, Luiz. A galera tá no 0.5 ainda, sabe? É assustador. Assustador. E nas aulas que você dá, Michel, quais os principais obstáculos ou quais as principais demandas que os teus alunos têm quando eles chegam lá? Eu não sei falar em público, eu não sei fazer copyright, eu não sei... Enfim, o que é que o pessoal fala? Eu acho que é deixar de ser bitolado, sabe? De ser o cara que vai ficar apertando porca de trem o tempo todo, que nem o Charlie Chaplin fez no Tempos Modernos. Esse é o meu maior desafio sempre. E as pessoas me contratam, as áreas de atendimento me contratam por causa disso. É muito engraçado que as primeiras atividades que eu faço é via de regra, Luiz. Eles vão sempre falar, não, mas eu vou usar um case meu. Não, cara, usa, sei lá, você tá no bar com seus amigos. Que as pessoas, a gente tem cada vez mais uma questão das pessoas, lógico que isso está se reduzindo e tudo mais, mas aquela separação igreja e Estado que tem entre vender e ser pessoa, né? Porque as pessoas acham que vender é você se corromper, né? É muito triste falar isso, mas é um pensamento de politicagem totalmente equivocado, mas enfim, é uma coisa que a gente está aqui para quebrar essas cabeças, né? E assim, todo treinamento, quando começa com alguma coisa que eu quero que eles pensem numa, sei lá, numa relação que não deu certo, a coisa vai sempre para o cliente. Então tem uma coisa que também é engraçado. A dificuldade de você. É aquilo que você falou, né? De falar, as pessoas, 95% elas pensam em si próprias, mas elas têm um problema sério de achar que os 95% que elas estão pensando são aceitos pelos outros. Então, Perfeito. é sempre, o cliente tem razão. Tem razão mesmo? Não tá, né? Então, por isso que tem tanto aplicativo ganhando bilhões, adaptando a oferta para o que você bem quer, mas na verdade ele está moldando aquilo, ele não está fazendo, ele acha que você não tem razão, ele está criando necessidade sobre você também. Então, sempre assim, quebrar a cabeça. Primeiro que a sua personalidade é o seu ativo mais poderoso para você construir histórias em paralelo entre essas histórias. E dois, essa história de cliente ter razão, não, cada vez mais quem está criando a demanda que está criando a razão também. Né? A gente está sempre a demanda, tipo, o Mercado Livre vai chegar com alguma coisa nova ali, sei lá, você comprou um cabinho de impressora. Ele quando você percebe, dá 3 semanas, você comprou uma nova impressora. Eles falam, eu quero uma impressora Wi-Fi, por que eu vou precisar desse cabinho? Poxa, pelo amor de Deus, tem tudo aí para fazer. É tão simples quanto. A história do ovo da galinha, que o pessoal fala, cada vez mais o ovo está sendo o criador da história, né? Tipo, estão se criando coisas sem necessidade de uma pré-existência. É muito louco, né? Tipo, você pensar nesse aspecto, porque a gente vê todo mundo falando, não, eu amo vender, eu amo me relacionar o meu cliente e tal. Começa errado aí, meu cliente. Não, você é só uma pasta no e-mail dele, meu amigo. Tem E, outros 1000 que chamam o cara de meu cliente. e para o camarada que é empreendedor, alguns deles sempre me apresentam algumas questões. A questão que o empreendedor me apresenta normalmente é como eu aumento as minhas vendas. Por isso, essa live hoje focada em vendas. E para aquele que não é empreendedor e quer ser empreendedor, o foco dele sempre vai para algumas questões. Ah, não tenho capital. Ah, não sei se eu largo meu emprego. Ou seja, tem uma coisa que é muito relevante que as pessoas me perguntam: como eu começo a empreender? No livro que eu lancei, chamado, acho que você lembra, né? Yes, You Can. Vou fazer um jabazinho aqui. Por favor, por favor. Tá Aí, aqui. ó. Conheço esse cara da foto aí, hein? É, meteram aqui como é que chama aquilo? E, ó. Produto do Boticário, sei lá o que colocaram aqui, que melhorou bastante. Viu? Esse livro eu escrevi porque muita gente começou a me pedir, porra, Namura, põe aí no livro uma série de ideias, as tuas loucuras. E eu comecei com um ghostwriter e, de repente, falei, deixa eu fazer esse negócio aqui, comecei a escrever. E o livro tem algumas características. Ele pega como metáfora um voo. Um piloto, para pilotar, ele precisa planejar um voo. Você, para lançar uma empresa, precisa planejar. Depois disso, você tem que fazer o marketing. Enfim, tem uma série de coisas, né? E o que a gente faz
é levar o candidato a empreendedor ou o empreendedor por essa trajetória, desde que ele pesquisa quem é o seu cliente, as dores do seu cliente, como ele vai desenvolver um produto, como fazer isso de forma rápida, de forma assertiva, como fazer o lançamento desse produto, no caso, a empresa dele, como acelerar o crescimento da empresa com vendas. Quando você estiver lá em cima, vão ter algumas turbulências, que são as crises, como enfrentar as crises, e por aí vai. Então, tem um paralelo com o voo, que eu acho que ficou bastante suave a leitura. Ele é uma Totalmente Bíblia. no sentido completo. E aí a pergunta que me fazem é: o que eu preciso para começar? A resposta que eu dou, e eu queria submeter ela a você, é a seguinte coisa. Cara, primeiro, só tem duas coisas fundamentais para você ter sucesso no negócio. Duas. Primeiro, ter um produto ou serviço que satisfaz uma dor ou uma necessidade. Se você não tiver isso, você não tem nada, nem começa, cara. Nem começa. Não, mas isso é muito legal. Pode ser legal para você. Você tem uma loja de roupas clássicas, né? Eu não entendo nada de roupa, eu tenho amigas que entendem bastante disso aí. Eu tenho uma roupa clássica e quero vender isso numa comunidade que não tem tanto dinheiro para isso. Não vai dar certo, cara. Não vai dar certo um negócio desse, né? Eu vendo fast food para uma comunidade vegana. Não vai dar certo. Então, cuidado em imaginar que aquilo que você gosta seja o gosto do seu cliente. Se você gosta muito de alguma coisa e quer fazer, o nome disso é hobby. Mas se você não gosta de alguma coisa e quer fazer aquilo, porque aquilo, sei lá, você acha que é a tua vocação, fazer aquilo em bem dos outros, aí pode ser um negócio. Então, a primeira coisa é encontrar um produto, um serviço que satisfaça uma necessidade. A segunda coisa é vender. Tem até uma curva que é mais ou menos assim, parece um sorriso, do Stan Shi, da Acer, que ele fala de Smiling Curve. Na Smiling Curve, nesse eixo aqui, tem todas as ações que você toma quando você empreende. E aqui, o valor que o seu cliente percebe por aquelas ações. No ponto máximo aqui, está o produto ou serviço. Ele tem que olhar para aquilo e falar: pô, esse negócio aqui é interessante, essa sacada aqui é legal, eu quero isso, produto ou serviço. Depois tem outras ações, o design, a marca, a produção. A produção agrega muito pouco valor. Ele não quer saber quem produziu aquilo. Antigamente até a gente falava: é da China, deve ser ruim. Hoje, como tudo é da China, então deve ser bom. A produção está aqui. Depois vem o marketing, vem uma série de coisas e vem a venda e pós-venda. Então, as duas pontas que agregam mais valor nesse eixo Y tem valor, as duas coisas que mais agregam valor para o cliente é se o produto ou serviço satisfaz uma necessidade e a venda que foi feita. Cara, se você já é um especialista, é médico, advogado, fisiculturista, enfim, personal trainer, bom, você já é um especialista, você sabe bastante daquilo. Que você tem que aprender agora é vender. E aí só tem dois jeitos. Ou você vai estudar com Michel Namora, ou com outros players do mercado, vai ler livro, vai fazer curso. Isso vai demorar um certo tempo, né? Do dia para a noite. Ou então você acha alguém para vender para você. E é nesse ponto, Michel, que eu queria te dizer uma novidade que nós estamos trazendo, que no dia 3 de outubro, às 10h59, é um domingão, então 10h59 o cara está acordado, nós vamos mostrar como alguém pode vender muito pela internet, mas com um detalhe, sem gastar um centavo. Essa daí eu quero, hein? Olha o tamanho da oferta. Eu mudei aqui, mexi na cadeira aqui, Luiz, você viu? Rolou um rapor aqui. Das duas, uma, Michel. Ou é uma grande mentira e eu vou acabar com a minha reputação das empresas, ou então é algo que as pessoas talvez não tenham percebido por estarem fora desse século XXI que a gente vai apresentar. Eu vou dar um spoilerzinho só para mostrar, para tirar o ceticismo de quem não acredita que é possível vender na internet sem gastar um único centavo, e você faz isso através do Google Pesquisa. O algoritmo do Google é tão poderoso, do Facebook também, que quando alguém pesquisa alguma coisa, ele vasculha toda a internet, você tem que estudar um pouco de algoritmo, não precisa entrar nisso, para achar exatamente aquela pessoa que está procurando o produto que se encaixa na necessidade. O Google faz isso para você. Sabe quanto ele cobra? 0. Ah, mas por que o meu produto não aparece lá em cima? Porque as palavras que as pessoas usam para pesquisar não são as palavras que estão no seu anúncio. Então, o Google não pode achar. Uhum. Se você conversar muito com os seus clientes, se fizer uma pesquisa com os seus clientes e pegar tudo que eles disseram, você vai arrancar dessa pesquisa as palavras que eles mais usam. Tem até um site chamado Tag Crowd. Tag Crowd de multidão.
Quando você copia tudo que falaram, enfia no Tag Cloud e aperta um botão, ele faz uma nuvem de palavras com as palavras que as pessoas mais usam quando vão buscar algum produto ou serviço que foi aquele que você sobre o qual você fez sua pesquisa. Que coisa maravilhosa! Aí você vai fazer os seus anúncios com aquelas palavras. E quando a pessoa pesquisar com aquela palavra, como o seu anúncio, o seu site, a sua landing page tem aquela palavra, o algoritmo do Google encontra aquilo e coloca o seu anúncio, o seu site, em primeiro lugar. E por que eu tenho que estar em primeiro lugar, ou pelo menos na primeira página? Porque só 5,6% das pessoas saem da primeira página e vão para a segunda. Então, se eu estiver na segunda página, ninguém vai te achar. Caramba, eu não sabia disso. Agora, isso o SEO que o Michel falou, está fazendo. E agora vem o VO, Voice Engineering Optimization. Otimização, né? Pela voz. Dependendo do que você falar, eles vão pegar isso e vão colocar. O Namura fala muito de empreendedorismo. Quando alguém procurar empreendedorismo, vão achar o Namura. O Michel fala muito de vendas, dele falar de vendas. Essa palavra aparece tanto nas palestras dele, quando o cara perguntar sobre vendas lá no Google Pesquisa, ele vai achar. Então, está aí provado para você, não discurso, que você pode sim, com algumas ações, aumentar suas vendas na internet sem gastar nenhum centavo através da ferramenta de pesquisa. Mas eu vou apresentar uma mais poderosa do que essa. Você está dizendo que é mais poderosa do que o Google? É. Sem gastar um centavo, vocês vão ter acesso a um jeito de vender que vende muito e você não coloca um centavo. E como é que nós vamos ganhar dinheiro com isso? A gente conta no dia 3 de outubro, às 10h59. Eu espero que aqueles que estiverem interessados apareçam lá para conversar com a gente. Vou contar com você. Já coloquei na agenda aqui. Legal. Michel, nós já estamos com 1h15 aqui. Eu queria deixar para você, primeiro, meu agradecimento a você, porque, porra, você é um cara, além do seu conhecimento que você transmite aqui para a gente, é de uma gentileza fora do comum. Né? Obrigado. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Acho que é aquela conexão familiar que vem de outras vidas, né? É uma coisa especial mesmo, da gente poder ter essa troca riquíssima e ter dois pontos de vista, assim, muito bacanas, né? Um publicitário e um engenheiro se encontram num ponto comum aí, né? A gente se encontra em vários pontos em comum e isso é muito legal para ver que os denominadores, as coisas elas são mais simples do que as pessoas tentam vender, né? Eu acho que esse que é o ponto. E para não deixar as pessoas sem essa resposta, conta rapidamente a história de Dom Pedro II para o pessoal. Ó, o meu pai pode julgar que está errado, mas aconteceu certa vez ali no fim do Império, né? Foi, para quem não se lembra, para quem não gosta de história, o Brasil virou República Federativa em 1879. Um tanto antes disso, houve uma comitiva do Brasil que foi até o Império Otomano. O Império Otomano, na época, era o que? A Turquia e praticamente todo o Oriente ali, tirando o Irã, eu acho que o Iraque, era praticamente tudo ali, porque eles literalmente cortaram a cabeça de todo mundo e instituíram, né, um Estado bastante opressor, e que havia uma demanda muito grande de mascates, né, os vendedores, caixeiros ambulantes, para vir para as Terras Prometidas. E quais eram as Terras Prometidas? O Brasil e os Estados Unidos, basicamente. As duas maiores democracias do mundo, tirando a Índia, né? Então, a segunda e a terceira maiores democracias do mundo. E nessa história, Dom Pedro fez um discurso. Esse discurso reverberou. Meu bisavô estava presente nesse discurso e aí foi tomada a decisão de vir para o Brasil. E de lá, daí o senhor Mussa Namura, como Luiz Namura, chegou no Brasil, no Porto de Santos, e virou senhor Mussi, como Mussi de chocolate, Namora. E aí meu sobrenome veio disso. Então, o seio da família realmente veio de uma vontade muito grande de pessoas iluminadíssimas. Isso também envolve Abraham Lincoln também, né? Acho que provavelmente o presidente mais conhecido da história, que fizeram esses discursos para convidar as pessoas para as novas terras, né? Isso veio meu bisavô e minha bisavó. Meu bisavó de origem síria, meu bisavô de origem
libanesa, eles se conheceram, tiveram meu avô e se estabeleceram ali na Zona Norte. Meu pai se estabeleceu lá, conheceu minha mãe, e aí o resto é história. A gente chega até aqui, chega até minha filha e tudo mais. E é uma coisa que me arrepia demais, porque eu não conheci meu bisavô, não tive essa oportunidade. Infelizmente, ele foi para outro plano antes de eu chegar. Mas o que eu sempre ouço são coisas que sempre me tocam muito. E uma delas é meu pai falar que eles estavam na praia uma vez e que meu bisavô já era um senhor bastante de idade. Ele era de origem moura, assim, mais moreno que você. Eu sou branquinho, você é bem moreninho. Ele era muito moreno. E ele, por causa da roupa, o que é um caixeiro viajante, para quem não conhece? É um ambulante. Só que naquela época eles usavam caixas como se fossem pequenos armários, né? Que virou a origem de armarinhos, não, né? Não por coincidência, né? Armarinho Fernando veio disso. E eles usavam como se fosse um suspensório. E o suspensório formava uma cruz. E meu pai, pequeno, sempre ficava indagando por que que meu bisavô, o avô dele, tinha aquela cruz, né? Ele com a pele super escura tinha uma cruz marcada, porque realmente era aquilo de muita sola de sapato para fazer o negócio acontecer. E outra coisa que meus pais têm até hoje em casa é uma adaga que meu avô defendia os assaltos, os furtos que aconteciam na região da 25. Então a honra da família está ali na ponta daquela adaga, hoje enferrujada, mas muito bonita. E nossa, é uma relíquia, é uma coisa muito bacana. Se deixar, eu falo mais 2 horas sobre isso, Luiz. Então Pode eu só comentar. vou emoldurar. Essa história é belíssima, está escrita, está no livro do Michel, lá da ESPM. Tem uma parte da história que está lá que eu achei maravilhosa. Ele me corrige se eu colocar palavras na sua boca, que é quando acho que a sua mãe veio do interior e casou com o seu pai. Tem toda uma história do que ele fazia, e que ela teria chegado em São Paulo e falou: nossa, aqui a água sai da parede. Ah, isso daí na verdade, foi minha avó. Minha avó falou isso. Sua avó, né? Desculpa, Minha eu avó. estava um pouco Minha, minha, confuso. minha bisavó, desculpa, minha bisavó falou isso. Ela falou sobre a água sair da parede. Eles vieram para trabalhar em fazendas e nisso realmente viram ali e falaram: nossa, a água que sai da parede, antes era só ali de um açude ou de qualquer coisa do chão. Então, só para as pessoas entenderem o quanto que a gente evoluiu, né? Em 100 anos, e a gente nem faz ideia, a gente reclama que está sem internet. Pô, minha bisavó viu a água sair da parede já senhorinha. E Entendeu? olha que coisa maravilhosa, a gente tem tanto e acaba reclamando, porque provavelmente a gente não entende exatamente o propósito que a gente tem aqui. Eu cada vez mais estou me aproximando do divino, isso está fazendo parte da minha vida, por algumas pessoas que estão me levando para isso e estão abrindo a minha mente para isso, para parar de ser vítima e reclamar, porque se você for vítima e reclamar, provavelmente tudo que ele tem guardado para você não virá. Então, adote a sua vida, vá em frente, lute sem vitimismo, que o Criador, com certeza, vai te trazer muitas benesses. Sem Michel, dúvida. mais uma vez, muito obrigado. Queria que você desse sua última palavra aí para as pessoas que estão nos escutando. Para mim é uma honra, tenho um carinho muito grande por você. Nos conhecemos há não muito tempo, mas a tua história me tocou profundamente. Eu tenho muito carinho por você e te agradeço estar aqui com a gente. A recíproca é mais que verdadeiro, você sabe disso, Luiz. Eu agradeço demais a oportunidade de poder falar mais uma vez aqui ao vivo com o nosso público. E eu tenho assim, uma gratidão tremenda de poder compartilhar com você um propósito, e esse propósito é voltado à educação. Eu acho que só isso que a gente vai fazer um país melhor e a gente vai ter mais pessoas sendo ouvidas, né? Então, por mais que eu não esteja fisicamente, eu sempre fico muito comovido, muito tocado por tudo que a gente vê de desafios que o Brasil tem e que o Brasil é maravilhoso. É um país que muitas vezes gente que é nativo, muitas vezes fica chateado por alguns acontecimentos, mas o povo tem uma capacidade que não se mede. É muito lindo nisso tudo. Conta comigo, meu amigo, meu primo, e estamos sempre aí. E para todos que estão assistindo a gente, um grande beijo aí. Muito obrigado por ouvir nossas histórias e nossas indagações aí. Abração, querido. Nos Abraço. vemos na próxima vez. Até mais. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente.
muitas pessoas que eu conheço, pelas quais eu nutro um imenso carinho. Vocês não sabem como eu fico agradecido por essa semana riquíssima que vocês nos proporcionaram, com a presença de vocês, hoje com menos perguntas, em outros dias com mais perguntas, mas aquelas que vieram a gente encaminha para o Michel e podem ser respondidas. E espero vocês. Agora vamos descansar um pouquinho nesse final de semana, que ninguém é de ferro, né? E no dia 3 de outubro, sem ser esse domingo, o outro, às 10h59, aqueles que quiserem saber como você pode ampliar os seus negócios sem gastar nenhum centavo na internet, assistam a live A Grande Aposta. É uma aposta que vai valer a pena, você não vai sair sem respostas e vai ter uma novidade imensa para vocês nesse dia 3 de outubro, às 10h59, tá bom? Obrigado pela atenção. A semana foi pesada, a gente está um pouquinho cansado. Desejo um bom final de semana para vocês e fiquem com Deus. Um abraço, até mais.